Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar do Datena. O Datena deu uma leve discutida com o João Dória hoje na manhã de hoje, por conta de alguns impasses ali relacionados à polícia militar. Eu vou deixar o vídeo para vocês, vou mostrar tudo para vocês exatamente agora, olha aí. A expectativa hoje é que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, beira de bares e restaurantes da capital, ou seja, a entrevista que eu fiz com o Dória do Manhã Bandeirantes. Governador, a expectativa hoje é que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, beira de bares e restaurantes da capital, ou seja, São Paulo, vai avançar para a fase amarela? Nós temos hoje uma reunião às 17 horas aqui do Comitê de Saúde, o Comitê Econômico, o Bruno Covas, o secretário de Saúde do município de São Paulo, o secretário de Governo, o secretário de Saúde é o Edson Aparecido, como você sabe, o secretário de Governo, Rubens Rizek, e a equipe também do Governo do Estado de São Paulo. E amanhã, às 12h45, nós teremos a coletiva de imprensa para uma apresentação completa. Então, ainda não temos uma decisão finalizada, ela vai ser debatida hoje com o prefeito Bruno Covas. O senhor acha que em algum momento o governo errou nas medidas que tomou, não digo em tomá-las, mas não foi momento errado, por exemplo, de prender todo mundo em casa, evitar que o comércio fechasse, quebrasse, se não podia ter adotado o distanciamento social ao invés de fechar bar, restaurante ou coisa parecida? Datena, não. Os governos, não apenas o governo de São Paulo, mas os governos dos estados brasileiros tomaram as medidas certas e na hora certa. São Paulo e Rio de Janeiro foram os primeiros estados a fazerem quarentena. Aqui no Brasil, nós já estamos na 4ª quarentena e vamos para a 5ª quarentena. Agora, esta quarentena que ela tem um grau de flexibilidade porque ela é heterogênea, ela avalia cidades e regiões. Mas só aqui em São Paulo, Datena, só no estado de São Paulo, nós já salvamos mais de 70 mil vidas com a quarentena. Com o isolamento social, os dados são algorítmicos, são dados da ciência, não são dados de governo nem da política, são dados da medicina e da saúde. Mais 70 mil vidas foram salvas só no estado de São Paulo. Seguramente, este levantamento, sendo feito nos demais estados brasileiros, nós teremos milhares, centenas de milhares de vidas que foram salvas pelo isolamento social. O isolamento social vem acontecendo nos Estados Unidos, que você se referiu agora há pouco, como continua em todos os 216 países do mundo. Alguns já estão há uma semana ou até 2 semanas nesta quarentena mais heterodoxa, mais, eu diria, flexível, como o caso de alguns países europeus, mas todos ainda estão em quarentena, e principalmente com a determinação do uso obrigatório de máscara para as pessoas que estiverem saindo e que tenham esta necessidade explícita de saírem para o seu trabalho, além de lavar as mãos constantemente com água e sabão, ou o uso constante também de álcool em gel. Então, as medidas foram acertadas, foram corretas, não apenas de São Paulo, mas dos demais 26 estados brasileiros, Datena. Os policiais ficaram pé da vida quando você disse que a polícia tinha que ser reciclada, porque estava havendo muito caso de violência, não é? Mas não foi exagerado essa colocação, governador? Porque os bandidos é que são violentos pra caramba. E o policial que é criminoso, esse tem que pagar, não a corporação inteira. Datena, São Paulo tem a melhor polícia do Brasil, e faz tempo. Tem a melhor polícia militar, a melhor polícia civil, a melhor polícia no Corpo de Bombeiros e a melhor polícia científica do país. Eu não estou dizendo que as demais polícias dos outros estados não sejam boas, mas a mais bem treinada, a mais bem preparada é a de São Paulo. O ano passado nós mandamos mais de 320 chefes de polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para treinamentos no exterior. Este ano, infelizmente, não pudemos fazer, mas eles foram treinados o ano passado em Israel, na Grã-Bretanha, no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e também na Espanha. O ano que vem vamos retomar esse programa de treinamento, formação e atualização daqueles que dirigem a Polícia Civil, a Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros e Defesa Civil aqui no estado de São Paulo. Agora, o que não justifica é nós termos excesso de violência por um número muito pequeno, ínfimo de policiais militares, comprometendo a boa imagem da maioria expressiva dos policiais militares no estado de São Paulo. Nós temos aproximadamente 88 mil policiais militares aqui no estado
de São Paulo. Menos de 1% cometem abusos e saem fora do protocolo da Polícia Militar do uso progressivo da força. Mas quando esse menos de 1% faz isso, recebe, evidentemente, da imprensa em especial, e eu não estou condenando a imprensa, quando são apresentados vídeos, a condenação e também da opinião pública por excesso de violência. Então, quando nós temos numa corporação de 88.200 pessoas que cometem abusos, elas têm que ser punidas. Primeiro têm que ser julgadas e depois punidas. Para evitar que isto volte a ocorrer ou para evitar que isto contamine um número superior a este menos de 1%, é que nós orientamos o programa Retreinar, que é um programa de retreinamento de toda a corporação policial de São Paulo, que começa agora no dia 1º de julho e até o final do mês de julho estará completo. Isso acontece também nas corporações de polícia da Atena, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Coreia do Sul, no Japão. O programa de retreinamento é constante nesses países. E olha, nós estamos com a Polícia de São Paulo qualificados entre as melhores polícias do mundo, entre as 12 melhores polícias do mundo por índices internacionais. E no mundo todo há o retreinamento. Se tá, eu perguntaria para que precisa retreinar, né? Mas eu não vou perguntar, porque senão vai dar pau e não dá tempo, que meu tempo está esgotando aqui, porque eu só tenho mais 2 ou 3 minutos de entrevista aqui. Eu não concordo com o que o senhor disse. Se é 1%, esses caras têm que pagar na justiça por isso e a maioria tem que ser tratada do jeito que está. Se o senhor disse que é a melhor polícia, uma das melhores polícias do mundo, eu concordo. Agora, o bandido que é bandido, que nem aquele cara que matou aquele menino de 14 anos, esse deixou de ser polícia e virou bandido. É uma parte mínima da Polícia de São Paulo que comete crimes. Não, essa parte quando comete crime, não pode virou comprometer bandido, a parte milícia. máxima. Mas a parte máxima não pode ser comprometida com o processo de reciclagem, porque não precisa. A parte máxima não precisa de reciclagem. A parte mínima já vai ser punida. Deixa eu dizer a você, isso não é punição. Retreinar, revisar todos os programas que são os melhores, os protocolos da Polícia de São Paulo. Mas passa uma mensagem ruim, porque retreinar parece que precisa de mais treinamento e já tem demais. Tem polícia de fora que vem aprender aqui também. Eu não estou querendo defender a polícia, só estou falando que eu vejo professores universitários, Datena, com todo carinho por você, professores universitários, universidades privadas e públicas, fazem programas de reciclagem, fazem programas de retreinamento nas suas especialidades. Grandes líderes de grandes empresas privadas fazem esses programas também. Não há mal nenhum, isso não quer dizer que eles estejam ultrapassados, envelhecidos ou incapacitados. É um programa que atualiza protocolos e melhora a condição, sobretudo, de uma boa polícia. A boa polícia não teme fazer retreinamento. Quem não gosta de retreinar é um mau policial. Bom, eu não concordo, mas também não vou discutir porque não tem tempo. Bom, galera, o João Dória, vocês sabem que ele é meio liso assim, ele não é aquela pessoa estourada, então ele responde com muita calma, com muita até tranquilidade, porque é o jeito dele. Todo mundo sabe o jeito do Dória, como que ele funciona. O Datena foi querer ser meio grosso ali, falando que não tinha tempo, não tem tempo para discutir e tal. E aí o Dória conseguiu ali, como sempre, né? Ele sempre foi assim. Então, ele sabe falar, ele sabe se comunicar, né? Então, o Dória mais uma vez saindo aí. Um dado interessante, estão falando que o Datena parece que vai se candidatar para prefeito ou algum cargo político. Lembrando que hoje é quinta-feira, então ele tem até segunda-feira. Eu vi uma notícia falando que ele tem até segunda-feira para ele deixar de apresentar qualquer jornal. Ele não pode apresentar para ele se candidatar a algum cargo político. Estão falando que ele vai se candidatar. Não sei, vamos aguardar. Então, será que ele tem realmente alguma intenção? O que fica de dúvida é isso. Será que ele tem alguma intenção? Será que ele fala desse jeito? Por exemplo, ele pediu a renúncia do Bruno Covas ao vivo. Se você não viu isso, só procurar aqui no meu canal que tem o vídeo dele pedindo a renúncia do Bruno Covas, ele falando mal do próprio João Dória. Então,
Será que isso tem alguma intenção política? Não sei. Até segunda-feira vão ter essa dúvida. Caso ele não se candidate a nenhum cargo político, essa dúvida acaba morrendo por si só. Então foi isso, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. É isso. Valeu, falou, tamo junto, é nóis. Abraço.